Dawn of an age that cannot be stopped. E o episódio 6 de X-Men 97 nos reserva um grande inimigo e o bicho realmente vai pegar, e eu vou trazer todos os detalhes sobre o episódio 6 agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e depois do episódio 5, quando vimos o Wolverine recuperando o Adamantium, vamos ao episódio 6 na semana que vem de X-Men 97 da temporada 2, em que teremos pela primeira vez todos os X-Men reunidos nos anos 90, finalmente. Só que grandes mudanças vão acontecer depois que o Magneto morreu e depois que eles retornaram. E vai ser justamente nesse episódio que veremos a Lorna Polaris, filha do Magneto, retornando para a mansão do Professor Xavier, vendo ali algumas imagens, fotos antigas quando ela fazia parte dos X-Men, vendo duas velas ali com algumas fotos, e uma foto tá ela com o Bob, o Homem de Gelo, um dos X-Men originais. Será que o Bob acabou indo de arrasta no massacre de Genosha? Porque ele não foi citado e não apareceu até agora. Então ficou meio estranho isso. Lembrando que a Lorna Polaris é filha do Magneto. E ela estava na X-Factor, trabalhando para o governo. Só que agora nós teremos uma nova equipe dos X-Men em que ela vai fazer parte. Então provavelmente ela vai deixar a X-Factor para um propósito maior. E esse propósito é a nova equipe que foi adaptada justamente na HQ dos X-Men da fase do Grant Morrison, que é a X-Corp, ou Corporação X, quando o Professor X acaba criando uma corporação global para proteger os mutantes em torno do mundo todo. E isso vai acontecer agora, muito provavelmente por conta do massacre de Genosha. Não sei se tem alguma ligação com o Apocalipse também, mas a X-Corp vai ser fundada. Muito provavelmente o começo já vai ser nesse episódio 6. E a própria Lorna tá na X-Corp, porque se a gente for pegar imagens promocionais, olha só a equipe. Noturno, a Vampira, o Ciclope, a Jean, o Bishop e o Fera, obviamente liderados pelo Professor Xavier. E aí, talvez nesse episódio já, nós temos uma divisão, a X-Corp e a Escola para Superdotados do Professor Xavier, que segundo o criador da série, roteirista que já saiu e etc, isso tudo a gente já sabe, o Bill DeMaio, ele acabou revelando que quem vai ficar em cargo da Escola do Professor Xavier, cuidando ali, enquanto o Xavier está ocupado com a X-Corp, é a Tempestade. Só que é na Escola do Professor Xavier que uma grande ameaça vai acontecer. Lembrando que, mesmo que eu traga referências dos quadrinhos, X-Men 97 está fazendo alguma mistura e também está resumindo muita coisa. Então não vai ser exatamente igual, mas isso ajuda muito a gente ter uma base sobre Danger, perigo. Mas o que é a Perigo? A Perigo é nada mais, nada menos que uma IA com tecnologia Shi'ar, que cuidava ali e controlava a própria sala de perigo, controlando todos os treinamentos dos X-Men. Só que essa tecnologia criou uma identidade própria, criou vontade própria, até inclusive uma vida própria, pensamentos e etc. E o professor sabia disso. E mesmo assim deixou a Danger lá, cuidando da sala de perigo, uma atitude bem complicada do Professor Xavier. Só que isso gerou graves consequências. Com a Perigo criando identidade própria, vontade própria, ela cria a partir daí uma jornada de vingança contra o Professor Xavier, que inclui os próprios X-Men. E aí a gente vai para os quadrinhos para ver realmente o que a Danger faz. Porque é absurdo. E isso tudo começa com um arco de um mutante muito jovem, um estudante lá que é o Asa, que voava e etc. Obviamente com o nome Asa, né? Só que os poderes dele foram tirados. Ele foi atacado e perdeu os poderes. Então ele se tornou basicamente um humano normal.
Isso deixou ele em crise. E ele ia para a ponta de um penhasco lá e pensava em tirar a própria vida. Pesado pra caramba, tá? E isso acaba acontecendo. A gente vê ele ali caído. Só que a gente vê esse cenário todo, a gente pensa que é na rua. Só que logo depois, nos quadrinhos, é revelado que aquele cenário era artificial, criado pela Sala de Perigo. Sim, a Perigo já estava controlando absolutamente tudo. E depois disso, um blackout acontece na escola ali. O caos está estabelecido, todos os telepatas da escola são apagados, eles apagam completamente. E um grande sentinela, um daqueles tamanho absurdo, tamanho GG, vem de uma forma muito ameaçadora, controlada pela Perigo, indo diretamente para a mansão do Professor Xavier para atacar a mansão. E é nessa cena icônica que o Ciclope tira o visor, fica tudo vermelho e ele acaba sozinho com esse sentinela, utilizando todo o seu poder. Que poder descomunal, né? Inclusive, essa cena dos quadrinhos inspirou o teaser e uma cena de Vingadores Doomsday, em que o Ciclope está enfrentando os sentinelas ali, jogando seus raios ópticos. Se vai acontecer exatamente assim, não, eles vão adaptar várias coisas. Sabemos que a Danger vai ser a vilã principal desse episódio, mas com várias adaptações que a série costuma fazer, né? Então, basicamente vai ser isso, e agora é esperar, aguardar esse episódio sair. E se você tá no hype, tá gostando da segunda temporada de X-Men 97, já coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Tudo de X-Men 97 é aqui. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!